Um milionário humilhou um pobre garoto por encostar na sua Lamborghini, sem imaginar que aquele menino seria capaz de calar toda uma oficina e provar um talento que ninguém esperava. Segredos foram revelados, lágrimas se esconderam nos olhos e vidas mudaram para sempre. Uma história de humildade, superação e descobertas que vai emocionar você do começo ao fim. Então já se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Às vezes, o maior gênio numa sala é aquele que ninguém vê, mas que ouve o que ninguém escuta. Existem dois tipos de silêncio no mundo. O primeiro é aquele vazio, ausente, como o espaço entre as estrelas. O segundo, muito mais raro, é o silêncio da observação. Denso, atento, repleto de pensamentos não pronunciados. Era este o silêncio que envolvia Miguel, um menino de 10 anos que carregava cadernos gastos e olhos curiosos para uma oficina mecânica nos subúrbios de Porto Alegre. Enquanto os adultos trocavam palavras altas e ferramentas pesadas, Miguel existia nas margens da cena, absorvendo cada ruído, cada sintoma, cada suspiro metálico que as máquinas exalavam quando algo não estava certo. Ele não apenas ouvia motores, ele os compreendia, como quem entende um idioma secreto que poucos adultos conseguiam decifrar completamente. Para o mundo, era apenas um garoto franzino que observava o pai trabalhar. Para as máquinas quebradas, talvez fosse a única pessoa na oficina que realmente escutava o que elas tentavam dizer. Naquela manhã de outubro, enquanto o sol começava a incendiar o metal das carrocerias estacionadas, Miguel não sabia que sua habilidade de traduzir o idioma dos motores seria posta à prova da maneira mais humilhante e depois da mais extraordinária. Ele não sabia que antes do anoitecer, não apenas uma Lamborghini estaria consertada, mas toda uma oficina transformada. E talvez, mais importante, um homem que media valor pelo preço das coisas aprenderia a enxergar riqueza onde menos esperava. Tudo começou com um toque inocente e uma palavra áspera. O ronco irregular chegou antes do carro. Um som que cortava o ruído constante da oficina como uma nota dissonante numa sinfonia mecânica. Miguel reconheceu imediatamente um motor V10, respirando fora de compasso. Seus ouvidos captaram microsegundos de hesitação entre os cilindros, uma tosse metálica quase imperceptível quando o motor descia de rotação. A Lamborghini cinza grafite entrou como uma nuvem de tempestade, baixa e ameaçadora, conduzida por um homem que parecia tão afiado quanto o design do veículo. Ricardo Mendes era conhecido na cidade não apenas por sua fortuna construída no mercado imobiliário, mas também pela impaciência que tratava qualquer obstáculo em seu caminho. E naquele momento, o obstáculo era seu próprio carro de R$600 mil falhando em baixa rotação. "Preciso disso funcionando hoje", anunciou ele, jogando a chave na direção de Paulo, o dono da oficina. "Tenho um evento corporativo amanhã em Gramado. O carro está falhando e perdendo resposta." Sem desculpas, Paulo assentiu, habituado a clientes exigentes, embora poucos chegassem com veículos tão caros e temperamento tão curto. Os mecânicos se aproximaram do cofre do motor como sacerdotes diante de um altar, enquanto Miguel, magnetizado pela beleza da máquina italiana, se aproximou alguns passos. Não conseguiu resistir. Seus dedos pequenos e limpos, ele sempre lavava as mãos antes de entrar na oficina, estenderam-se para tocar levemente o capô, sentindo a vibração sutil do metal, como um médico buscando o pulso de um paciente. Foi então que a voz cortou o ar. "Ei! Tire essa criança suja de perto do meu carro." Miguel recolheu a mão como se tivesse tocado brasa. Seus olhos castanhos, grandes demais para o rosto magro, encontraram o olhar furioso de Ricardo Mendes. "Vai arranhar a pintura", continuou o homem, ajustando o relógio de pulso que provavelmente custava mais que o salário anual do pai de Miguel. "Sabe quanto custa um retoque nesse carro?" Roberto, pai de Miguel, surgiu ao lado do filho como uma sombra protetora.
Era um homem de mãos grossas e palavras econômicas que havia aprendido mecânica com o próprio pai e agora sustentava a família com aquele conhecimento. O rosto moreno marcado pelo sol tensionou-se, mas a voz permaneceu controlada. Desculpe, senhor. É meu filho. Ele só está curioso. Curiosidade não paga conta, cortou Ricardo, com a frieza de quem está acostumado a ser obedecido. Se eu ver mais um dedo nessa Lamborghini, eu saio daqui e ainda faço barulho na cidade inteira sobre a falta de profissionalismo de vocês. A oficina congelou. Os mecânicos trocaram olhares. O compressor pareceu suspirar e até as ferramentas na bancada pareciam ter diminuído seu tilintar metálico. Paulo, tentando apaziguar a situação, aproximou-se com um sorriso conciliador que não alcançava os olhos. Sr. Mendes, garanto que vamos resolver seu problema rapidamente. Roberto é nosso melhor mecânico e o menino não vai atrapalhar. Roberto, por dentro, sentia o sangue ferver. Mas 20 anos consertando carros lhe ensinaram que há momentos em que é preciso engolir o orgulho. Tinha uma família para alimentar e um aluguel atrasado. Levou Miguel para o fundo da oficina, longe dos olhares, e agachou-se para ficar na altura do filho. Fica comigo, Miguel. Olha de longe. Sem encostar em nada. O menino assentiu, mas seus olhos permaneceram na Lamborghini. Observou como o carro oscilava sutilmente em marcha lenta, como a carroceria parecia dançar, quase imperceptivelmente. O chiado curto que surgia quando o giro descia. Em seu caderno escolar desgastado, anotou com letra miúda e aplicada: possível entrada falsa de ar, respiro ou PCV. Miguel não era um menino comum. Desde os 5 anos, demonstrava uma habilidade incomum para compreender sistemas. Enquanto outras crianças desmontavam brinquedos por curiosidade, ele os desmontava para consertar. Na escola, seus professores notavam como ele se perdia em pensamentos durante as aulas, mas conseguia explicar com precisão como funcionavam coisas complexas. Ele pensa em partes e sistemas, disse uma vez sua professora à mãe, como se enxergasse por dentro das coisas. Em casa, sua mãe, Luísa, trabalhava como enfermeira em turnos noturnos no hospital municipal. Ela sempre dizia que Miguel tinha ouvidos de médico, conseguia escutar o que os outros não ouviam. Era ela quem insistia para Roberto levar o menino à oficina quando não havia aula, mesmo contra a vontade inicial do pai, que temia acidentes. Deixa ele ver como o mundo funciona por dentro, argumentava Luísa. É o jeito dele de entender as coisas. E agora, encostado em uma parede dos fundos, com o caderno aberto sobre os joelhos dobrados, Miguel observava os veteranos começarem os testes na Lamborghini, com uma atenção que poucos adultos conseguiam manter. A manhã avançou como uma engrenagem emperrada. Os mecânicos ligaram o scanner, verificaram códigos de erro, revisaram filtros e testaram a pressão de combustível. Os resultados eram confusos e inconclusivos. A ECU, Unidade de Controle Eletrônico, mostrava correções de mistura variando, falhas de ignição esporádicas, mas sem apontar claramente a fonte do problema. Ricardo Mendes caminhava pela oficina como um felino enjaulado, olhando repetidamente para o relógio, falando ao telefone em voz baixa e irritada, lançando olhares impacientes para os mecânicos que trabalhavam. Em outra oficina, já teriam resolvido isso, provocou, depois de 2 horas de testes. Estou pagando premium para esperar o dia todo? Paulo manteve a calma estudada de quem já viu clientes difíceis antes. Estamos sendo metódicos, Sr. Mendes. É um V10 muito sensível. Melhor acertar de primeira do que trocar peças à toa e criar novos problemas. Trocaram as velas de ignição, testaram as bobinas, limparam o sensor de massa de ar. O problema melhorou ligeiramente, mas a marcha lenta continuava instável. Roberto mergulhou mais fundo no motor, verificando sensores e conectores. Miguel observava tudo com olhos atentos. Em seu caderno, ia construindo um diagrama do fluxo de ar e combustível do motor, baseado nos livros técnicos que folheava quando ninguém estava olhando. Seus ouvidos captavam cada mudança no som do motor quando os mecânicos faziam ajustes.
Mais importante, ele percebia padrões que os adultos, concentrados em partes específicas, talvez estivessem perdendo. Quando o relógio marcou meio-dia, Ricardo perdeu a paciência. Eu pago por resultado, não por tentativa e erro. E sem plateia infantil, por favor. Foi nesse momento que Miguel, após horas de observação silenciosa, levantou a mão do fundo da oficina. Um gesto hesitante, quase tímido. Pai, chamou em voz baixa. Acho que sei onde está o problema. Roberto fechou os olhos por um segundo, dividido entre o orgulho de pai e o medo de piorar a situação já tensa. Agora não, Miguel. Paulo, que havia testemunhado a incrível capacidade de observação do garoto em outras ocasiões, interrompeu inesperadamente. Fala, Miguel. Curto e direto. O menino engoliu seco, consciente dos olhares que agora convergiam para ele. Ricardo Mendes cruzou os braços, com uma expressão entre o descrédito e a irritação. Miguel respirou fundo e falou com a clareza de quem visualiza o problema por completo. O chiado aparece quando o giro cai. O scanner mostra a mistura corrigindo para mais ar. Se não é MAF sujo nem corpo de borboleta, pode ser vazamento de vácuo no respiro, perto da válvula PCV. Alguns modelos têm uma mangueira atrás do plenum, lado esquerdo, que racha por calor. Se tiver microfissura, a ECU fica caçando a mistura. Um silêncio diferente tomou conta da oficina. Não era o silêncio constrangido de antes, mas um silêncio de surpresa, quase de admiração. Os mecânicos se entreolharam. A explicação era técnica demais para um garoto de 10 anos, mas fazia perfeito sentido. Vamos conferir, disse Roberto, com uma mistura de orgulho contido e ceticismo profissional. Miguel apontou o caminho de longe, sem encostar em nada como havia prometido. Os mecânicos desmontaram 2 capas de proteção, deslocaram um duto de admissão e, finalmente, localizaram a mangueira do respiro escondida atrás do plenum de admissão. Ao examiná-la com atenção, encontraram exatamente o que o menino havia descrito. Uma fissura quase invisível na dobra da mangueira, escurecida pelo calor constante do motor. Aplicaram o teste de fumaça para verificar. A névoa escapou pela fenda microscópica, confirmando o diagnóstico. Achamos, anunciou Paulo, com um olhar rápido na direção de Miguel. Microvazamento de vácuo. Em alta rotação, a ECU compensa. Em baixa, desestabiliza tudo. Ricardo Mendes observava a cena com uma expressão difícil de decifrar. Seus olhos iam do menino magro, encostado na parede, para os mecânicos, confirmando o diagnóstico, como se tentasse processar uma equação inesperada. Trocaram a mangueira problemática, resetaram as adaptações da ECU. Limparam o sensor de massa de ar como medida preventiva e sincronizaram o corpo de borboleta. Quando o motor da Lamborghini foi religado, o V10 assentou perfeitamente, sem oscilação, sem chiado, com resposta imediata ao acelerador. A oficina de Paulo era um microcosmo de metal, óleo e sonhos. Localizada na periferia industrial de Porto Alegre, ocupava um galpão antigo que já havia sido uma pequena fábrica de autopeças décadas antes. O teto alto, sustentado por vigas de metal pintadas de azul desbotado, abrigava 3 elevadores hidráulicos, bancadas alinhadas contra as paredes e ferramentas organizadas em painéis metálicos. O chão de concreto polido guardava manchas de óleo que contavam histórias de 1000 motores diferentes. As luzes fluorescentes criavam sombras profundas sob os carros elevados, como se ali, na penumbra abaixo das máquinas, residissem segredos que apenas os iniciados podiam acessar. O canto onde Miguel costumava ficar era um pequeno nicho entre uma estante de peças catalogadas e a máquina de café. Ali ele havia improvisado seu posto de observação. Uma caixa de plástico virada de cabeça para baixo servia como banco, e a prateleira mais baixa da estante funcionava como mesa para seu caderno. As paredes da oficina contavam sua própria história. Calendários de fornecedores de autopeças mostrando carros esportivos e mulheres sorridentes, diplomas de cursos técnicos emoldurados com orgulho, fotografias desbotadas de carros raros que passaram por ali. Próximo à entrada, um quadro de cortiça exibia cartões de clientes.
satisfeitos. Um testamento visual da confiança que Paulo havia construído ao longo de 20 anos. O ar carregava uma mistura de aromas que Miguel conhecia tão bem quanto o cheiro de casa. Óleo de motor novo, metal aquecido, graxa, borracha e o odor penetrante do líquido de freio. Para muitos, era apenas o cheiro de uma oficina. Para Miguel, era o perfume do conhecimento, do trabalho honesto, da dedicação de seu pai. Quando a Lamborghini entrou naquele espaço, parecia um ser de outro mundo, brilhante e agressiva, deslocada entre os carros comuns que normalmente ocupavam os elevadores. Seu cinza grafite metálico refletia as luzes fluorescentes como água profunda reflete estrelas, criando uma aura quase mística ao redor da máquina italiana. O silêncio que se seguiu à partida perfeita do motor durou um segundo eterno, como se o tempo hesitasse antes de continuar. Foi Ricardo Mendes quem quebrou esse momento com um suspiro involuntário que parecia conter tanto alívio quanto confusão. "Quanto tempo você tem?", hesitou, tentando encontrar palavras para uma situação que nunca imaginou enfrentar. "De vida?", tentou brincar sem graça. "10 anos, senhor", respondeu Miguel sério, ainda sem se mover de seu canto. Os mecânicos riram, aliviados. A tensão que havia dominado a oficina durante toda a manhã começou a dissipar-se como neblina sob o sol. Roberto mordeu o lábio para esconder o orgulho que ameaçava transbordar. Paulo, sentindo que o momento pedia um reconhecimento, aproximou-se de Miguel e estendeu a mão, como faria com um colega profissional. "Boa leitura de sintoma, Miguel. Falou pouco, falou certo." O menino apertou a mão oferecida com um meio sorriso tímido que iluminava apenas um lado do rosto. Seus olhos, porém, brilhavam com a satisfação pura de quem resolveu um quebra-cabeça complexo. Ricardo Mendes pigarreou, ainda mantendo a pose que sua fortuna e posição social lhe impunham como uma armadura. "Então, o diagnóstico infantil salvou meu evento. Ótimo. Mas o dia ainda não havia terminado suas surpresas. Enquanto os mecânicos avaliavam a marcha lenta final da Lamborghini, um estalo metálico ecoou da outra ponta da oficina. O elevador hidráulico que sustentava um sedã popular tremeu levemente ao ser baixado. Miguel, com aquela atenção seletiva para sons fora de lugar, franziu a testa. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem a mangueira translúcida do manômetro do compressor de ar. Pequenas bolhas se moviam como peixinhos dentro do fluido, um sinal claro de que ar estava entrando onde não devia. "Pai", sussurrou, puxando a manga da camisa de Roberto. "O compressor está respirando errado. Tem ar entrando na linha." Roberto, agora muito mais receptivo às observações do filho, verificou imediatamente. A emenda da mangueira do sistema pneumático estava frouxa, permitindo a entrada de ar no sistema. Isso sobrecarregava o motor elétrico, afetava o desempenho das ferramentas pneumáticas e causava instabilidade no elevador. Apertaram a conexão e substituíram a abraçadeira desgastada. O efeito foi imediato. O motor do compressor, que antes emitia um zumbido agudo e constante, baixou o tom para um ronronar mais suave. A chave de impacto, quando testada, funcionou sem os espasmos que os mecânicos haviam se acostumado a compensar. Encorajado pelo sucesso, Miguel começou a apontar outros pequenos problemas que seus sentidos aguçados haviam catalogado. A furadeira de bancada vibrava fora de prumo. Havia um torqueador descalibrado e uma das lâmpadas fluorescentes emitia um zumbido quase inaudível, que indicava falha iminente no reator. Cada correção, por menor que fosse, contribuía para um efeito cumulativo surpreendente. O ritmo da oficina começou a mudar. Ferramentas voltaram aos lugares corretos, sistemas operavam em harmonia, e até mesmo o som ambiente transformou-se de caos mecânico para uma cadência produtiva. Ricardo Mendes, que já caminhava em direção à porta com sua chave em mãos, deteve-se para observar aquela transformação acontecer em questão de minutos. Era como se uma máquina maior, a própria oficina, estivesse sendo afinada e alinhada por um maestro invisível.
Vocês consertaram meu carro e, pelo visto, a casa de vocês também, comentou. Com um traço de admiração involuntária na voz, Paulo sorriu, passando a mão pelo cabelo grisalho. Às vezes a gente se acostuma com um defeito pequeno, achando que é jeito do lugar. Aí vem alguém com o ouvido fresco e aponta. Um silêncio respeitoso pairou no ar por alguns instantes. Todos ali compreendiam, de repente, que aquele menino havia transformado humilhação em método. Não fora golpe de sorte, fora raciocínio, escuta atenta e memória excepcional. Ricardo Mendes olhou para seu carro, agora ronronando perfeitamente. Olhou para a oficina, que parecia funcionar com nova eficiência. Finalmente olhou para Miguel, ainda em seu canto, observando tudo com aqueles olhos grandes e atentos. O empresário respirou fundo, como quem se prepara para algo difícil. Seu rosto, normalmente composto em linhas severas de autoridade, suavizou-se ligeiramente. Eu devo um pedido de desculpas decente, disse, com uma honestidade que parecia custar-lhe esforço. Fui grosso e fui injusto. Aproximou-se de Roberto e estendeu a mão. Seu filho tem algo raro, algo que não se ensina facilmente. Fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Se vocês quiserem, posso apresentar um curso técnico que mantenho num instituto de formação profissional. Tem bolsa de estudos, tem laboratório de última geração. Não prometo nada sem avaliação formal, mas prometo abrir portas. Roberto piscou rapidamente, tentando controlar a emoção inesperada que ameaçava transbordar. Suas mãos calejadas apertaram a mão bem cuidada do empresário. A gente agradece a oportunidade, disse, com a dignidade simples que o caracterizava. O resto a gente corre atrás. Antes de sair, Ricardo Mendes deixou sobre o balcão não apenas o pagamento pelo serviço, mas também um cartão pessoal com seu número de celular anotado à mão no verso, um gesto raro para alguém de sua posição. E deixou, talvez mais importante, um recado que parecia dirigido tanto para os presentes quanto para si mesmo. Riqueza não compra ouvido bom. Hoje eu aprendi isso. A oficina permaneceu em silêncio por alguns segundos após a partida da Lamborghini. Não era um silêncio vazio, mas repleto de satisfação e possibilidades. Miguel, ainda processando tudo o que havia acontecido, fechou seu caderno cuidadosamente. Não sabia exatamente o que significava aquela oferta de curso técnico, mas sentiu que algo importante havia mudado, não apenas na oficina, mas em sua própria vida. Você merece. Filho, disse Roberto colocando a mão no ombro do menino. Sempre merecia mais do que eu podia dar. Você me deu o mais importante, pai, respondeu Miguel, com uma sabedoria além de seus anos. Me ensinou a ouvir. Naquela noite, ao voltar para casa, Miguel sentiu-se diferente. Não era apenas o orgulho de ter resolvido um problema complexo, ou mesmo a validação que recebera dos adultos. Era algo mais profundo, a compreensão de que sua forma peculiar de perceber o mundo, que tantas vezes o fizera sentir-se estranho ou deslocado, era, na verdade, um dom valioso. Ao jantar, contou para a mãe o que havia acontecido. Luísa, ainda com o uniforme do hospital, escutou tudo com olhos marejados. Sempre soube que você tinha algo especial, Miguel, disse ela, segurando a mão do filho sobre a mesa. Só precisávamos que o mundo percebesse também. Nas semanas seguintes, o efeito Lamborghini transformou a pequena oficina de Paulo. A história do menino que diagnosticara o problema em um superesportivo italiano espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. Clientes novos apareceram, alguns vindos de longe, atraídos pela promessa de uma oficina que resolvia problemas sem trocar metade do carro. Miguel continuava em seu cantinho, mas agora tinha uma cadeira apropriada, uma pequena bancada, e para seu embaraço e orgulho, um cartaz feito à mão pelos mecânicos. Consultor Mirim observa e sugere. Sua presença na oficina, antes apenas tolerada como uma concessão a Roberto, tornou-se um diferencial. Os mecânicos, inicialmente céticos, começaram a consultar o menino quando se deparavam com diagnósticos difíceis. Descobriram que seus ouvidos captavam sutilezas, que até mesmo os mais experientes às vezes perdiam.
Cada alerta de Miguel prevenia um retorno ao serviço, um retrabalho, um prejuízo. Paulo começou a entender que consertar tudo não significava trocar peças indiscriminadamente. Significava afinar o conjunto, compreender a máquina como um sistema integrado. Exatamente como Miguel sempre havia visto. Em casa, a atmosfera também mudou. Roberto, que sempre fora um pai amoroso, mas reservado, começou a dedicar mais tempo a explicar conceitos técnicos para o filho, reconhecendo finalmente que não estava apenas satisfazendo uma curiosidade infantil, mas cultivando um talento genuíno. Luísa reorganizou seus turnos no hospital para estar presente nas tardes de sábado, quando Roberto levava Miguel para explorar ferros velhos em busca de peças interessantes ou visitar lojas de autopeças para conhecer novos equipamentos. Certo fim de tarde, quase um mês após o incidente, um SUV de luxo estacionou em frente à oficina. Ricardo Mendes desceu do veículo, vestindo roupas mais casuais do que no primeiro encontro, mas ainda irradiando a aura de alguém habituado ao comando. "Vim fazer a revisão", anunciou, entregando a chave do SUV a Paulo. Então, seu olhar encontrou Miguel, que organizava ferramentas em uma bancada. "E vim trazer uma notícia", aproximou-se do menino, que o observava com uma mistura de cautela e curiosidade. "O Instituto quer te conhecer, Miguel. Uma prova curta, uma conversa informal. Se você gostar, pode começar um módulo de iniciação em sistemas automotivos aos sábados." Os olhos do menino se arregalaram, iluminados por uma esperança que mal ousava acreditar. "Posso?" perguntou, olhando para o pai. Roberto assentiu com um sorriso contido. "Pode", respondeu Ricardo, "porque você conquistou." Naquele sábado, Miguel entrou pela primeira vez em um laboratório técnico profissional. O Instituto de Formação Tecnológica, mantido pela Fundação de Ricardo Mendes, era um mundo à parte. Salas amplas com equipamentos de última geração, maquetes de motores seccionados, sensores em bancadas de teste e diagramas eletrônicos exibidos em telas de alta definição, usando luvas de látex para proteger componentes sensíveis. Miguel tocou um sensor de massa de ar desmontado, soprou levemente sobre ele e observou, maravilhado, como o gráfico na tela respondia instantaneamente à sua ação. Sorriu daquele jeito que só quem encontra seu verdadeiro lugar no mundo consegue sorrir. Um sorriso que vem de dentro, que ilumina não apenas o rosto, mas todo o ser. O professor que o avaliou, um engenheiro veterano com décadas de experiência, ficou impressionado com a intuição natural do menino para sistemas mecânicos e eletrônicos. "Ele tem o que chamamos de pensamento sistêmico", explicou mais tarde a Roberto, e Luísa enxerga conexões onde a maioria vê apenas partes isoladas. É raro, especialmente nessa idade. De volta à oficina, Miguel trouxe consigo não apenas a confirmação de sua vaga no curso, mas também uma ideia simples que aprendera naquela primeira visita ao laboratório. Um quadro branco para organizar sintomas e hipóteses. Cada carro que entrava na oficina passava a receber 3 colunas anotadas com marcador: ruído, cheiro, comportamento, hipóteses e testes. Menos adivinhação, mais método. O impacto foi imediato. O tempo médio de diagnóstico diminuiu significativamente. A satisfação dos clientes aumentou. O ambiente de trabalho melhorou, com menos frustração e mais cooperação. O caixa da oficina refletiu essas mudanças positivas. Para Miguel, cada sábado no instituto abria novos horizontes. Aprendeu sobre sensores, atuadores, sistemas de gerenciamento eletrônico, diagnósticos por osciloscópio. Suas habilidades naturais, agora cultivadas por instrutores qualificados, floresciam como sementes plantadas em solo fértil. Em casa, transformou um canto do pequeno apartamento em sua estação de estudos, com livros técnicos emprestados, diagramas desenhados à mão e, eventualmente, um computador usado que Ricardo ajudou a família a adquirir para que o menino pudesse acessar simuladores e cursos online. Luísa, observando o filho absorver conhecimento com aquela intensidade tranquila que sempre o caracterizara,
Comentou certa noite com Roberto. Sabe o que mais me impressiona? Ele continua sendo o mesmo Miguel. Toda essa atenção, todas essas oportunidades, e ele continua gentil, continua observador, continua querendo apenas compreender como as coisas funcionam. Roberto, que lavava a louça do jantar, assentiu. Algumas pessoas mudam quando são reconhecidas. Outras apenas se tornam mais elas mesmas. Ricardo Mendes, cumprindo sua promessa de abrir portas, passou a visitar a oficina com regularidade. Não apenas para a manutenção de seus veículos, mas para acompanhar o progresso de Miguel e, gradualmente, para algo que surpreendeu a todos: aprender. Tenho carros há 20 anos e nunca entendi realmente como funcionam, admitiu certa vez. Enquanto observava Miguel explicar pacientemente o funcionamento de um sistema de injeção direta. Sempre terceirizei esse conhecimento. Aos poucos, o empresário que media valor pelo preço das coisas começou a apreciar um tipo diferente de riqueza: a compreensão profunda, a curiosidade genuína, a satisfação de resolver problemas com as próprias mãos. Em uma das visitas, trouxe um presente para Miguel, um estetoscópio mecânico profissional, daqueles usados para localizar com precisão ruídos em motores. O instrumento, com seu cabo metálico e amplificador, cabia perfeitamente nas mãos do menino. Para quem sabe ouvir, disse Ricardo, com um respeito que meses antes teria sido impensável. Miguel agradeceu com aquela seriedade tranquila que o caracterizava. Não era um brinquedo que recebia, mas uma ferramenta, um reconhecimento de sua capacidade. No instituto, seus professores começaram a notar algo além da aptidão técnica, uma capacidade natural de traduzir conceitos complexos em explicações simples. Quando outros estudantes, muitos bem mais velhos que ele, tinham dificuldades, Miguel conseguia explicar de uma forma que tornava o complexo acessível. Não usava jargão desnecessário, nem simplificava demais. Encontrava analogias, imagens mentais que conectavam o abstrato ao "você tem dom para ensinar", comentou um dos instrutores após observá-lo ajudar um colega a compreender o funcionamento de um sistema de freios ABS. Consegue ver o problema pelos olhos de quem está aprendendo. Miguel sorriu surpreso. Nunca havia pensado em si mesmo como professor. Estava apenas compartilhando o que via com tanta clareza em sua mente. 6 meses após o incidente da Lamborghini, a pequena oficina de Paulo havia se transformado. O quadro de sintomas e hipóteses evoluíra para um sistema digital, com fotos e gravações de áudio. Ferramentas novas dividiam o espaço com as antigas, e uma pequena biblioteca técnica ocupava uma estante próxima ao escritório. A clientela havia mudado também. Agora incluía proprietários de veículos de luxo que preferiam o diagnóstico preciso da oficina de bairro às trocas de peças caras e muitas vezes desnecessárias das concessionárias. O próprio Miguel estava diferente. Não apenas pelo conhecimento técnico que acumulava rapidamente, mas por uma confiança tranquila que emanava dele. Já não era o menino que se escondia nos cantos com seu caderno. Era uma presença respeitada, tanto na oficina quanto no instituto. Em uma tarde particularmente movimentada, Ricardo chegou sem avisar, trazendo consigo uma surpresa: um representante da maior rede de oficinas especializadas do sul do país. Vim ver com meus próprios olhos esse laboratório móvel que dizem que vocês montaram aqui, disse o homem. Um executivo de meia-idade com olhos avaliadores. Ricardo não para de falar sobre a revolução de diagnóstico que vocês implementaram. Paulo, sempre modesto, fez questão de explicar. A maioria das ideias veio daquele garoto ali, apontou para Miguel, que calibrava um medidor de pressão no outro lado da oficina. Ele trouxe o método, nós apenas seguimos. O executivo ergueu as sobrancelhas, surpreso ao ver um menino de aparência tão comum. Inacreditável, murmurou. E qual é o segredo? Paulo refletiu por um momento antes de responder. Ele escuta. Não apenas ouve, mas escuta de verdade. As máquinas, as pessoas, o ambiente todo. E depois conecta os pontos que o resto de nós nem percebe que existem. A visita culminou em uma proposta que mudaria o rumo da oficina.
uma parceria para transformar o local em um centro de treinamento prático para mecânicos da rede, com Paulo como coordenador e Roberto como instrutor principal. A oficina continuaria atendendo clientes, mas também receberia turmas para aprender o método Miguel, como brincavam os mecânicos. Quando a proposta foi apresentada formalmente, em uma pequena reunião após o expediente, Miguel estava presente. Sentado entre o pai e a mãe, que conseguira folga do hospital para a ocasião, ouviu os planos com a mesma atenção concentrada com que escutava motores. "E você, Miguel?", perguntou o executivo, voltando-se para o menino. "O que acha disso tudo?" Miguel refletiu antes de responder, pesando as palavras como fazia com ferramentas. "Acho que tem uma coisa mais importante que consertar carros", disse finalmente. "É ensinar outras pessoas a ouvir o que os carros estão dizendo." Ricardo sorriu, reconhecendo nas palavras do menino o mesmo insight que o fizera mudar sua própria perspectiva meses atrás. "Exatamente por isso, queremos investir no método de vocês", confirmou o executivo. "Não é apenas sobre peças e ferramentas. É sobre uma forma diferente de abordar problemas." Naquela noite, caminhando para casa sob um céu estrelado, a família conversou sobre as mudanças que se anunciavam. Luísa, sempre prática, preocupava-se com a educação formal de Miguel. "A escola continua sendo prioridade", insistiu. "O conhecimento técnico é valioso, mas precisa de base sólida." Roberto concordou, abraçando o filho pelos ombros. O instituto já concordou em adaptar os horários para não interferir nas aulas. E estamos conversando sobre um programa especial para quando ele chegar ao ensino médio. Miguel caminhava entre os pais, absorvendo a conversa como absorvia tudo, profundamente, completamente. Uma menção ao futuro distante, o ensino médio, uma carreira, parecia ao mesmo tempo assustadora e excitante. Mas havia aprendido que os grandes sistemas, sejam mecânicos ou humanos, funcionam melhor quando encontram seu próprio ritmo natural. "Um passo de cada vez", murmurou, mais para si mesmo que para os pais. Como resolver um problema complicado? As semanas seguintes trouxeram mudanças rápidas. A oficina ganhou uma pequena sala de aula improvisada, com um quadro maior e assentos para 10 pessoas. Um técnico de informática, amigo de Paulo, instalou um sistema básico de gravação para documentar diagnósticos interessantes. Roberto, sempre reservado, surpreendeu a todos com sua habilidade natural para explicar processos práticos. E Miguel, dividindo seu tempo entre escola, instituto e oficina, encontrou um novo papel. Era o tradutor entre mundos. Conseguia explicar conceitos acadêmicos em linguagem de oficina e transformar o conhecimento prático dos mecânicos em princípios claros que poderiam ser ensinados e replicados. Se essa história já está tocando o seu coração, aproveita para se inscrever agora no canal. Aqui você encontra sempre histórias que inspiram, emocionam e mostram que a vida pode mudar em um instante, em uma manhã de sábado. Quase um ano após o incidente da Lamborghini, Ricardo chegou ao instituto dirigindo pessoalmente um veículo raro, um clássico italiano dos anos 1960, restaurado, mas apresentando um problema intermitente de ignição que desconcertara 3 oficinas especializadas. "Trouxe um desafio para vocês", anunciou para a pequena turma de sábado, onde Miguel agora atuava como assistente do instrutor. "Este carro está me deixando louco há 3 meses. Foi um teste real para o método que estavam desenvolvendo." Os alunos, mecânicos experientes de diversas oficinas da rede, formaram equipes para analisar os sintomas. Miguel coordenou o processo de documentação, gravando os sons do motor em diferentes situações, organizando as hipóteses no quadro, guiando a investigação sistemática. Ricardo observava, impressionado com a transformação do menino tímido que conhecera um ano antes. Miguel ainda era quieto, ainda observava mais do que falava, mas agora havia uma clareza em suas intervenções.
Uma confiança serena que elevava todos ao seu redor. Após 3 horas de investigação metódica, encontraram a causa. Um problema na distribuição elétrica original. Gravado por uma modificação bem intencionada, mas mal executada durante a restauração. O problema não estava em uma peça específica, mas na interação entre sistemas que haviam sido alterados em épocas diferentes. Vocês fizeram em uma manhã o que especialistas não conseguiram em meses, admitiu Ricardo, genuinamente impressionado. E a diferença não foi tecnologia avançada, foi método. Naquela tarde, enquanto os mecânicos implementavam a solução, Ricardo convidou Miguel para um café na lanchonete próxima ao instituto, um gesto que seria impensável no primeiro encontro deles. Sabe, Miguel, disse o empresário, remexendo o açúcar em sua xícara, tenho pensado muito sobre aquele primeiro dia, sobre como julguei você pela aparência, pela idade. O menino escutava atentamente, com aquela concentração tranquila que o caracterizava. Eu desperdicei décadas avaliando pessoas pelos padrões errados, continuou Ricardo. Quantos talentos extraordinários deixei passar porque não estavam na embalagem que eu esperava. Miguel considerou a pergunta por um momento antes de responder. O Senhor só fez o que a maioria faz. Vemos o que esperamos ver. Ricardo sorriu, surpreso mais uma vez pela maturidade daquelas palavras. E como você aprendeu a ver além do esperado? Miguel deu de ombros um gesto raro de incerteza. Acho que sempre fui assim. As máquinas não mentem para agradar ninguém. Elas só são, fazem barulhos, têm comportamentos. Se você prestar atenção de verdade, elas contam o que está acontecendo. E as pessoas? Também consegue lê-las assim? O menino sorriu levemente, o primeiro sorriso verdadeiramente descontraído que Ricardo via nele. Pessoas são mais complicadas que máquinas. Tem mais variáveis, ambos riram, compartilhando um momento de compreensão mútua que transcendia as diferenças de idade, classe social e experiência. Ao retornarem ao instituto, encontraram o carro clássico funcionando perfeitamente, seu motor antigo cantando com a precisão e o caráter que seus criadores haviam intencionado 6 décadas antes. Obrigado, disse Ricardo, dirigindo-se não apenas a Miguel, mas a todos os envolvidos. Vocês não apenas consertaram um carro, restauraram sua alma. Os meses seguintes consolidaram a transformação iniciada com aquele encontro improvável entre um menino observador e um empresário impaciente. O programa de treinamento cresceu, atraindo mecânicos de outros estados. A metodologia foi documentada e começou a ser implementada em outras oficinas da rede. Paulo, Roberto e a equipe original tornaram-se referências em diagnóstico avançado. Miguel, agora com 11 anos, continuava dividindo seu tempo entre a escola regular, onde suas notas melhoraram significativamente graças à confiança adquirida, e sua educação técnica especial. O Instituto, reconhecendo seu talento excepcional, criou um programa personalizado que permitiria ao menino avançar em seu próprio ritmo, equilibrando teoria e prática. Em casa, o pequeno apartamento da família ganhou mais livros, um computador melhor e, talvez mais importante, uma atmosfera de possibilidades. Luísa, vendo o filho florescer, começou a considerar retomar seus próprios estudos. Um sonho que havia adiado quando engravidou jovem. Nunca é tarde para aprender algo novo, comentou Miguel. Quando a mãe mencionou a possibilidade de fazer uma especialização em enfermagem. Aprendi isso com você, respondeu ela, abraçando o filho. Ricardo Mendes, cumprindo mais uma promessa, criou no Instituto um programa de bolsas para jovens talentos de comunidades carentes, inspirado diretamente pela experiência com Miguel. Chamava-se apropriadamente Projeto Ouvir e buscava identificar e nutrir habilidades especiais que poderiam passar despercebidas no sistema educacional tradicional. Não estamos apenas formando técnicos, explicava ele em uma apresentação para potenciais patrocinadores. Estamos desenvolvendo uma nova geração de solucionadores de problemas. Pessoas que enxergam sistemas onde outros veem apenas peças. Em uma tarde de primavera,
Quase 2 anos após o incidente original, a mesma Lamborghini cinza grafite entrou na oficina para uma revisão programada. O veículo, ainda impressionante, parecia agora estranhamente familiar, quase como um velho amigo retornando após uma longa viagem. Miguel, mais alto e confiante, mas com o mesmo olhar atento, observou o carro entrar. Sorriu para Ricardo, que descia do veículo com uma expressão bem diferente daquela primeira visita, relaxada, amigável, sem a atenção que antes parecia defini-lo. "Como está nosso amigo italiano?" perguntou Miguel, aproximando-se do carro. "Perfeito, graças a você", respondeu Ricardo. Não teve mais nenhum problema desde aquele dia. Enquanto os mecânicos iniciavam a revisão de rotina, Ricardo puxou Miguel para uma conversa reservada. Tinha novidades importantes. O programa de bolsas foi aprovado pelo Conselho da Fundação. Vai começar oficialmente no próximo semestre, com 10 vagas. Os olhos do menino brilharam com genuína alegria. "Isso é incrível! Quantas pessoas vão ter a mesma chance que eu tive?" "Na verdade", continuou Ricardo, "queríamos que você participasse do processo de seleção. Não para decidir quem entra. Temos uma equipe para isso, mas para conversar com os candidatos. Você tem uma perspectiva única." Miguel ponderou a proposta por um momento. "Posso tentar, mas não sei se saberia o que procurar." "Procure o que você tinha naquele dia, a capacidade de ouvir além do óbvio, de conectar pontos que outros nem percebem. Esse tipo de talento aparece nas áreas mais inesperadas." Aquela conversa plantou uma semente que cresceria nos anos seguintes. Miguel, à medida que avançava em sua educação técnica e regular, desenvolveu uma sensibilidade para identificar talentos especiais em outros jovens, particularmente aqueles que, como ele no passado, pareciam deslocados nos ambientes educacionais tradicionais. O projeto Ouvir tornou-se mais do que um programa de bolsas. Transformou-se em uma incubadora de talentos diversos, abrangendo não apenas mecânica e eletrônica, mas também programação, design, música. Qualquer campo onde a capacidade de perceber padrões sutis e conexões não óbvias pudesse florescer. Numa manhã de inverno, 3 anos após o encontro inicial, Miguel, agora um adolescente de 13 anos com voz em transição e uma confiança tranquila, recebeu uma visita inesperada no instituto. Um homem na casa dos 50 anos, vestindo o uniforme de uma empresa de ônibus, pediu para falar com o menino que consertou a Lamborghini. "Meu filho tem 10 anos", explicou o homem, com um misto de orgulho e preocupação na voz. "Na escola dizem que ele tem déficit de atenção, que não se concentra. Mas em casa, ele desmonta e remonta qualquer coisa que encontra. Entende de encanamento, de elétrica, conserta tudo. Passa o dia dirigindo ônibus e à noite ele me pergunta coisas sobre o motor que nem eu sei responder." Miguel escutou atentamente, reconhecendo naquela descrição ecos de sua própria infância. "Como ficou sabendo sobre mim?" perguntou curioso. "O mecânico da empresa me contou sobre esse lugar, sobre a história do menino que ouvia máquinas. Achei que talvez vocês pudessem entender o meu filho." Naquela tarde, Miguel conheceu Júlio, um menino magro com olhos inquietos que se iluminaram ao ver as oficinas do instituto. Enquanto conversavam sobre motores de ônibus, Miguel reconheceu no garoto aquela mesma capacidade de visualizar sistemas completos, de compreender intuitivamente como as partes interagiam para formar o todo. "Ele tem o mesmo dom que você", comentou Ricardo, que observava a interação à distância. "A mesma forma de ver o mundo." Miguel assentiu, sentindo uma responsabilidade nova e significativa. "Vamos ajudá-lo a encontrar seu caminho, como vocês fizeram comigo." Nas semanas seguintes, Júlio foi integrado ao programa especial do Instituto, recebendo orientação personalizada que respeitava seu estilo único de aprendizagem. Miguel, naturalmente, tornou-se seu mentor, embora insistisse que estavam apenas aprendendo juntos. Ao ver Júlio florescer no ambiente adequado, Miguel compreendeu mais profundamente a importância do que havia acontecido em sua própria vida. Não fora apenas sobre consertar uma Lamborghini ou desenvolver um método de diagnóstico.
Fora sobre reconhecer o valor de diferentes formas de perceber o mundo, de processar informações, de resolver problemas. Em uma tarde tranquila, enquanto orientava Júlio na calibração de um equipamento, Miguel notou Ricardo observando-os com um sorriso contemplativo. "O que foi?" perguntou o adolescente. "Estava pensando em como as coisas se conectam", respondeu o empresário. "Um encontro difícil, uma humilhação transformada em oportunidade. E agora isso, uma cadeia de eventos positivos que continuará muito além do que podemos ver." Miguel assentiu, compreendendo perfeitamente, como um bom diagnóstico, comentou. "Resolve não apenas o problema atual, mas previne falhas futuras." Ricardo riu, apreciando a analogia técnica. "Exatamente. E tudo começou porque um garoto teve coragem de falar, mesmo depois de ser menosprezado." Miguel sorriu, lembrando-se daquele dia que parecia simultaneamente tão distante e tão presente. Na verdade, tudo começou porque alguém finalmente decidiu ouvir. No pátio do instituto, sob o sol suave de fim de tarde, uma nova Lamborghini, desta vez amarela, estava estacionada para uma demonstração técnica. Ao seu redor, jovens estudantes observavam com a mesma admiração que Miguel sentira anos antes. Mas agora, além da admiração, havia compreensão. Não era apenas uma máquina cara e bonita, mas um sistema complexo e fascinante que contava sua própria história para quem soubesse escutar. E em um canto daquele pátio, um menino de 10 anos ajustava um estetoscópio mecânico sobre o motor de um ônibus escolar em manutenção, enquanto seu mentor de 13 anos observava com aprovação. A cadeia de reconhecimento e oportunidade continuava, expandindo-se como ondas em um lago. Ricardo, observando aquela cena, murmurou para si mesmo as mesmas palavras que havia dito há 3 anos, mas agora como uma verdade consolidada em vez de uma descoberta surpreendente. Nunca mais julgo o talento pela roupa, pela idade ou pelo silêncio. A história de Miguel não parou naquele momento no pátio do instituto. Nos anos seguintes, sua vida se transformaria de maneiras que nem ele próprio poderia imaginar, naquele dia em que uma Lamborghini temperamental entrou na oficina de seu pai. Quando Miguel completou 15 anos, o projeto Ouvir já havia se expandido para 3 estados do sul e tinha formado mais de 50 jovens talentos. O modelo de diagnóstico desenvolvido inicialmente para veículos fora adaptado para outros campos: eletrônica industrial, automação residencial e até mesmo para sistemas de gerenciamento hospitalar. Uma adaptação que Luísa, agora especialista em enfermagem de emergência, ajudara a implementar. O que começara como um método para ouvir máquinas, evoluíra para uma filosofia mais ampla de solução de problemas. Observar padrões, identificar anomalias sutis, compreender sistemas como organismos vivos e interconectados. Era uma abordagem que valorizava igualmente a intuição e o rigor metodológico, o conhecimento tácito e a documentação precisa. Em um aniversário simbólico, 5 anos após o incidente da Lamborghini, Ricardo organizou um evento especial no instituto, reunindo todos os jovens que haviam passado pelo programa, bem como os instrutores, patrocinadores e famílias. O pátio, decorado com simplicidade elegante, abrigava uma exposição que contava a história do projeto através de fotos, vídeos e depoimentos. No centro do pátio, como peça principal da exposição, estava a mesma Lamborghini cinza grafite do primeiro encontro, agora acompanhada por um painel que narrava o episódio que dera origem a tudo. Ao lado do carro de luxo, contrastando deliberadamente, estava o antigo compressor da oficina de Paulo, aquele mesmo que Miguel identificara como respirando errado naquele primeiro dia. Miguel, agora um jovem de 15 anos, alto e ainda magro, mas com uma presença serena e confiante, caminhava entre os convidados com Júlio, seu primeiro aprendiz e agora amigo próximo. Ambos vestiam camisas azuis com o logotipo do programa, uma representação estilizada de ondas sonoras formando um ouvido humano.
Parece que foi ontem, comentou Júlio, olhando para a Lamborghini. Quando você me contou essa história pela primeira vez, achei que era inventada. Miguel sorriu, ainda desconfortável com a atenção que sua história recebia. Às vezes, eu também acho que foi um sonho. Tanta coisa mudou desde então. Para melhor, afirmou Júlio, com a convicção de quem conhecia bem o antes e o depois. Quantos de nós estaríamos aqui se aquele carro não tivesse quebrado naquele dia específico? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades alternativas que nunca se concretizariam. Miguel refletiu sobre os caminhos da vida, como momentos aparentemente negativos podem ser o catalisador para transformações profundas e positivas. Seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de seu pai. Roberto, agora coordenador técnico do Instituto, mantinha as mãos calejadas de uma vida de trabalho manual, mas seus olhos revelavam uma confiança e satisfação que antes não possuía. Sua mãe acabou de chegar, anunciou ele. Veio direto do hospital. Ricardo vai fazer o discurso de abertura em 15 minutos. Miguel assentiu, caminhando ao lado do pai em direção à entrada. Enquanto atravessavam o pátio, Roberto colocou a mão no ombro do filho, um gesto que se tornara mais frequente com o passar dos anos. Orgulhoso de você, filho. Não apenas pelo que conquistou, mas por quem continua sendo. Era um elogio que Miguel valorizava especialmente. Apesar de todas as mudanças, de todas as oportunidades e reconhecimentos, havia se esforçado para manter a essência daquele menino observador que acreditava que todas as máquinas tinham algo a dizer. E, por extensão, todas as pessoas também. Luísa esperava próxima à entrada, ainda usando o jaleco do hospital sob o casaco leve. Seus cabelos, agora com alguns fios prateados, emolduravam um rosto que carregava o cansaço de um plantão longo, mas também o brilho de uma satisfação profunda. Abraçou o filho com aquele afeto incondicional que sempre fora seu porto seguro. Desculpe o atraso, disse ela. Tivemos uma emergência de última hora. O importante é que você está aqui, respondeu Miguel, percebendo o cheiro característico de álcool e antisséptico que sempre acompanhava a mãe após o trabalho. Um aroma que, para ele, representava cuidado e dedicação. A família caminhou junta em direção ao palco improvisado, onde Ricardo já se preparava para falar. O empresário, agora na casa dos 50 anos, mantinha a postura elegante e o olhar penetrante, mas havia nele uma suavidade que não existia quando Miguel o conhecera. Os anos de envolvimento com o projeto haviam transformado não apenas as vidas dos jovens participantes, mas também a sua própria. Bem-vindos a esta celebração especial, começou Ricardo, sua voz amplificada pelos alto-falantes. Estamos aqui para marcar 5 anos de uma jornada extraordinária, que começou da maneira mais improvável, com um super esportivo italiano temperamental e um menino que sabia ouvir o que as máquinas tentavam dizer. Uma onda de sorrisos percorreu o público, muitos olhando na direção de Miguel, que sentiu as faces esquentarem ligeiramente. O que celebramos hoje não é apenas o sucesso de um programa educacional ou o número de jovens talentos que passaram por aqui. Celebramos uma mudança de paradigma, a compreensão de que excelência pode surgir dos lugares mais inesperados e que nosso papel, como sociedade, é criar condições para que esses talentos floresçam. Ricardo fez uma pausa, olhando diretamente para Miguel. 5 anos atrás, eu era um homem diferente. Media valor pelo preço das coisas e pessoas, pelo status que ocupavam. Foi preciso um menino de 10 anos me ensinar uma das lições mais valiosas da minha vida, que verdadeira riqueza está na capacidade de perceber o que outros não veem ou não ouvem. O discurso continuou, relatando a evolução do projeto, os desafios enfrentados e superados, as vidas transformadas. Miguel escutava atentamente, como sempre fazia, mas sua mente também viajava através dos anos, relembrando momentos-chave daquela jornada extraordinária. Lembrou-se do primeiro dia no instituto,
do medo e excitação ao entrar naquele mundo novo, das noites estudando além do horário escolar, absorvendo conhecimentos técnicos com uma sede que parecia insaciável, dos primeiros reconhecimentos e da estranha sensação de ser visto como especial por fazer algo que, para ele, parecia tão natural quanto respirar. Recordou-se do momento em que começou a ensinar outros. 1º julho. Depois, mais jovens que chegavam ao programa com histórias semelhantes, talentos incompreendidos, mentes que processavam informações de formas não convencionais, crianças rotuladas como difíceis ou desatentas, que no ambiente certo revelavam-se gênios em potencial. Lembrou-se também das dificuldades, das noites em que o cansaço o fazia questionar se conseguiria equilibrar escola regular, estudos técnicos e responsabilidades crescentes, dos momentos de dúvida sobre seu futuro, das pressões que aumentavam à medida que mais pessoas depositavam expectativas sobre seus ombros. E recordou-se, com especial carinho, das pequenas vitórias diárias, cada carro consertado, cada sistema compreendido, cada jovem que encontrava seu caminho graças ao programa que sua história havia inspirado. Os aplausos para o discurso de Ricardo trouxeram Miguel de volta ao presente. O empresário agora o chamava ao palco, junto com os outros jovens que haviam sido pioneiros no programa. No caminho até o palco, Miguel passou pela Lamborghini exposta e não resistiu a tocar levemente o capô, como fizera 5 anos antes. Desta vez, não houve reprimenda, apenas um sorriso cúmplice de Ricardo, que observava o gesto do palco. Quando os jovens se alinharam ao lado do empresário, Miguel notou como eram diferentes entre si. Vinham de backgrounds diversos, tinham personalidades distintas, interesses variados. O que os unia não era a semelhança, mas o fato de que cada um deles via o mundo de uma perspectiva única e valiosa. Estes jovens, anunciou Ricardo, são apenas o começo. Nossa próxima meta é expandir o programa para todo o país nos próximos 5 anos, identificando e nutrindo talentos especiais em cada região, cada comunidade. Os aplausos foram entusiásticos. Miguel, olhando para a plateia, viu seu pai e sua mãe na primeira fila, seus rostos iluminados por um orgulho que não precisava de palavras. Viu Paulo, o dono da oficina onde tudo começara, agora coordenador regional do programa. Viu os mecânicos que haviam testemunhado seu primeiro diagnóstico, muitos deles agora instrutores. E viu dezenas de rostos jovens, alguns conhecidos, outros novos, todos parte de uma comunidade que crescera a partir daquele momento singular. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados circulavam pela exposição, Miguel encontrou um momento de quietude próximo ao antigo compressor da oficina. O equipamento, agora uma peça de museu, trazia consigo memórias vívidas daquele primeiro dia. Ainda está ouvindo máquinas? Perguntou uma voz familiar. Ricardo havia se aproximado silenciosamente, 2 taças de suco em mãos. Ofereceu uma a Miguel. Sempre, respondeu o jovem, aceitando a bebida. Mas agora ouço outras coisas também. Como o quê? Miguel considerou a pergunta por um momento. Histórias. Cada pessoa que chega ao programa traz uma história que de alguma forma se conecta com a minha. Caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar. A busca por compreensão, por pertencimento. Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Sabe o que mais me impressiona em você, Miguel? Não é seu talento técnico, que é excepcional. É sua capacidade de permanecer centrado, autêntico. Muita gente se perde quando encontra sucesso jovem. Tenho bons exemplos em casa, respondeu Miguel, olhando na direção de seus pais que conversavam com outros convidados. E aprendi cedo que o importante não é quanto você sabe, mas como você usa esse conhecimento para ajudar outros. Ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento da festa. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio, com uma pergunta que parecia ter aguardado o momento certo para ser feita. Já pensou no que quer fazer depois que terminar o ensino médio? Falta pouco mais de 2 anos. A pergunta não surpreendeu Miguel.
Aos 15 anos, já estava adiantado nos estudos e considerava suas opções para o futuro. Estou entre engenharia mecatrônica e medicina, respondeu, com a honestidade direta que o caracterizava. Gosto de sistemas complexos, seja em máquinas ou no corpo humano. Ricardo ergueu as sobrancelhas, genuinamente interessado. Medicina. Isso é novo. Miguel sorriu levemente. Não tão novo assim. Cresci ouvindo minha mãe falar sobre diagnósticos, sobre como pequenos sinais podem indicar problemas maiores. Não é tão diferente do que faço com máquinas. E sua mãe? O que acha? Ela diz que devo seguir o caminho que me fizer feliz. Mas acho que ficaria orgulhosa se eu escolhesse medicina. Seria uma forma de unir os mundos dos meus pais. Ricardo assentiu, compreendendo a profundidade daquela reflexão. Bem, seja qual for sua escolha, saiba que terá todo o suporte necessário. Conquistou isso com seu próprio mérito. Miguel agradeceu com um gesto de cabeça. Apesar de todas as oportunidades que surgiram em sua vida nos últimos anos, nunca tomou nada como garantido. Cada conquista era resultado de trabalho duro, dedicação e uma curiosidade genuína que o impulsionava constantemente. A conversa foi interrompida por Júlio, que se aproximou com entusiasmo. Miguel, você precisa ver isso! O pessoal da filial de Curitiba trouxe um simulador de diagnóstico incrível. Estão todos esperando que você teste. Com um sorriso para Ricardo, Miguel seguiu o amigo até o outro lado do pátio, onde um grupo de estudantes e instrutores se reunia em torno de um equipamento sofisticado. Ricardo observou-o se afastar, refletindo sobre como aquele encontro improvável, 5 anos antes, havia mudado não apenas a vida de Miguel, mas a sua própria. O menino lhe ensinara a ver valor, onde antes só via custo, a reconhecer excelência em suas formas mais inesperadas. Era uma lição que transformara sua abordagem nos negócios, suas relações pessoais e, fundamentalmente, sua visão de mundo. Enquanto caminhava de volta para o centro da festa, Ricardo fez uma anotação mental para discutir com a diretoria da fundação um novo projeto. Bolsas de estudo universitárias completas para os formandos do programa que desejassem seguir carreira acadêmica. Miguel seria o primeiro beneficiário, independentemente do caminho que escolhesse, engenharia ou medicina. Era o mínimo que podia fazer para honrar a lição mais valiosa que já recebera. Nunca julgar um livro pela capa, especialmente quando esse livro contém conhecimento capaz de transformar vidas. O restante da celebração transcorreu com a energia vibrante de conquistas compartilhadas e possibilidades futuras. Houve apresentações dos projetos desenvolvidos pelos participantes, demonstrações técnicas e muitas histórias trocadas entre pessoas que, de outra forma, talvez nunca tivessem se encontrado. Ao final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Miguel encontrou-se novamente diante da Lamborghini que mudara sua vida. Olhou para o carro com uma mistura de nostalgia e gratidão. Não era mais apenas um veículo impressionante, mas um símbolo de como pequenos momentos podem desencadear grandes transformações. Pronto para ir, filho? Perguntou Roberto, aproximando-se com Luísa. Miguel assentiu, dando uma última olhada no carro antes de se juntar aos pais. No caminho para casa, enquanto o carro da família percorria as ruas noturnas de Porto Alegre, Miguel observava as luzes da cidade passando pela janela. Pensava em todos os jovens que haviam encontrado seu caminho através do programa, em todas as famílias impactadas, em todas as portas abertas. Pensava também nos que ainda viriam, aqueles que, como ele, anos atrás, apenas precisavam que alguém ouvisse o que tinham a dizer. Sua história com a Lamborghini era apenas um começo. O verdadeiro legado seria construído pelas mãos e mentes de centenas de jovens talentos que agora tinham a chance de mostrar ao mundo o que sempre souberam que podiam ser. 2 anos se passaram desde a celebração do 5º aniversário do programa. Miguel, agora com 17 anos, estava na reta final do ensino médio e havia tomado sua decisão. Seguiria medicina com especialização em diagnóstico por imagem.
Um campo que combinava sua extraordinária capacidade de interpretação visual com seu desejo de ajudar pessoas. Diretamente, a notícia foi recebida com entusiasmo pela família e por Ricardo, que imediatamente garantiu uma bolsa integral para qualquer universidade que o jovem escolhesse. Miguel, fiel à sua natureza, optou por permanecer em Porto Alegre, próximo à família e ao projeto que continuava a ocupar parte importante de sua vida. Em uma tarde de sábado, enquanto orientava um grupo de novos participantes do programa em um exercício de diagnóstico, Miguel recebeu uma visita inesperada. Um homem na casa dos 60 anos, vestindo roupas simples, mas impecáveis, perguntou na recepção pelo jovem que consertou a Lamborghini anos atrás. O visitante foi conduzido até a área de treinamento, onde Miguel concluía a sessão com os estudantes. Ao ver o homem, não o reconheceu imediatamente. "Miguel Silveira?" perguntou o visitante, estendendo a mão. "Meu nome é Antônio Ferreira. Não nos conhecemos pessoalmente, mas sua história mudou minha vida de uma forma que você nem imagina." Intrigado, Miguel cumprimentou o homem e o convidou para uma conversa em um espaço mais tranquilo. Sentados em uma pequena sala de reuniões, Antônio explicou o motivo de sua visita. "Sou professor aposentado. Trabalhei 40 anos com educação básica em escolas públicas. Durante toda a minha carreira, lutei para que o sistema educacional reconhecesse diferentes formas de inteligência, diferentes estilos de aprendizagem. Muitas vezes, me senti como uma voz clamando no deserto." Miguel escutava atentamente, como sempre fazia. "Há 7 anos, li sobre você em uma reportagem, sobre como um menino que muitos considerariam apenas distraído ou diferente, possuía, na verdade, um talento extraordinário. Sobre como esse talento só floresceu porque alguém, mesmo que por acidente, deu ouvidos ao que você tinha a dizer." Antônio fez uma pausa, emocionado. "Usei sua história em palestras para professores. Usei para convencer diretores a darem mais chances a alunos difíceis. Usei para mostrar a pais desesperados que seus filhos diferentes poderiam ter futuros brilhantes se encontrassem o ambiente certo." Miguel sentiu um nó na garganta. Nunca havia considerado que sua história pudesse ter alcance tão amplo, tocando vidas que ele sequer conhecia. "O que começou com você e aquele carro", continuou Antônio, "criou ondas que se espalharam muito além deste instituto. Há escolas em todo o país implementando programas inspirados no modelo que vocês criaram aqui. Há professores repensando seus métodos. Há famílias com esperança renovada." "Não sabia disso", admitiu Miguel, genuinamente surpreso. "Sempre vi o programa como algo local, focado em habilidades técnicas específicas." Antônio sorriu. "As melhores ideias sempre transcendem suas intenções originais. O que vocês descobriram aqui não é apenas um método para treinar jovens talentos técnicos. É uma filosofia educacional que reconhece e celebra neurodiversidade, que entende que mentes diferentes processam informações de formas diferentes e que isso é uma força, não uma fraqueza." A conversa continuou por mais de 1 hora. Antônio compartilhou histórias de alunos que haviam encontrado seu caminho graças à nova abordagem. Jovens que, como Miguel anos antes, possuíam talentos extraordinários que permaneciam invisíveis no sistema educacional tradicional. Ao final do encontro, o professor aposentado entregou a Miguel um envelope. "É um convite. Estamos organizando um congresso nacional sobre neurodiversidade e educação inclusiva. Gostaríamos que você fosse um dos palestrantes principais. Sua história é o ponto de partida perfeito para a discussão que queremos promover." Miguel aceitou o envelope, consciente do simbolismo daquele momento. O garoto que uma vez fora silenciado por um adulto impaciente, agora era convidado a usar sua voz para inspirar educadores em todo o país. "Não sou especialista em educação", advertiu. "Sempre honesto sobre suas limitações. Não precisamos de outro especialista", respondeu Antônio com um sorriso. "Precisamos de alguém que viveu a experiência e pode compartilhá-la de forma autêntica. Alguém que pode mostrar aos educadores como parece o mundo visto por olhos diferentes."
Após a partida de Antônio, Miguel procurou Ricardo para compartilhar o convite e discutir a possibilidade de expandir o programa para incluir treinamento específico para educadores. O empresário, sempre atento a oportunidades de impacto positivo, imediatamente aprovou a ideia. É o próximo passo lógico, concordou Ricardo. Não basta identificar e nutrir talentos excepcionais quando os encontramos. Precisamos transformar o sistema para que esses talentos sejam reconhecidos desde o início. Nas semanas seguintes, Miguel trabalhou com uma equipe multidisciplinar, incluindo psicólogos educacionais, pedagogos e especialistas em neurociência, para desenvolver um módulo de treinamento destinado a professores da rede pública. O objetivo era compartilhar as lições aprendidas no programa e fornecer ferramentas práticas para identificar e apoiar alunos com perfis cognitivos diversos. Em paralelo, preparava-se para o congresso e para o vestibular de medicina que se aproximava. Eram muitas responsabilidades para um jovem de 17 anos, mas Miguel havia aprendido a equilibrar múltiplos projetos sem perder seu centro. A chave, como explicou certa vez a Júlio, era aplicar o mesmo método que usava para diagnosticar máquinas, identificar prioridades, estabelecer conexões entre diferentes áreas e sempre manter a visão do sistema completo, não apenas das partes isoladas. A vida não é tão diferente de um motor complexo, filosofou. Todas as partes precisam trabalhar em harmonia para que o conjunto funcione bem. O Congresso Nacional sobre Neurodiversidade e Educação Inclusiva aconteceu em São Paulo, reunindo mais de 2.000 educadores de todo o país. Miguel, apesar da inexperiência com grandes plateias, conduziu sua apresentação com a mesma clareza e honestidade que o caracterizavam em todas as situações. Não usou jargão técnico nem termos rebuscados. Simplesmente contou sua história. Desde a infância observando motores até o presente, as portas da Faculdade de Medicina. E como o reconhecimento de seu modo único de processar informações transformara não apenas sua vida, mas a de centenas de outros jovens. O que aprendi nesses anos todos, concluiu, olhando para a plateia atenta, é que não existe uma única forma correta de aprender, de compreender o mundo. Existem infinitas formas, cada uma com suas forças e desafios. O verdadeiro desperdício está em tentar forçar todas as mentes a funcionarem da mesma maneira. O impacto de sua fala foi imediato e poderoso. Educadores formaram filas para conversar com ele após a apresentação, compartilhando histórias de alunos que poderiam se beneficiar da abordagem que ele descrevera. Representantes de secretarias de educação propuseram parcerias para implementar versões adaptadas do programa em escolas públicas. Pesquisadores universitários expressaram interesse em documentar e estudar a metodologia desenvolvida. Para Miguel, foi uma revelação perceber quantas pessoas se identificavam com sua experiência, seja pessoalmente ou através dos alunos com quem trabalhavam. O que começara como uma solução para um problema específico havia se transformado em um movimento muito maior. Na noite após sua apresentação, sentado no quarto de hotel, Miguel recebeu uma mensagem de Ricardo com um link para uma reportagem em um grande jornal nacional. O título dizia: "De menino silenciado a revolucionário da educação, como Miguel Silveira está transformando a forma como vemos inteligência." Lendo a matéria, Miguel sentiu uma mistura de orgulho e humildade. Orgulho pelo impacto positivo que sua história estava gerando, humildade por saber que era apenas uma pequena parte de algo muito maior que ele. No final da reportagem, havia uma citação de Ricardo que capturava perfeitamente a essência da jornada. O verdadeiro gênio de Miguel não está apenas em sua capacidade técnica excepcional, mas em nos lembrar que excelência assume muitas formas e aparece nos lugares mais inesperados. Tudo o que precisamos fazer é aprender a ouvir. Na manhã seguinte, antes de retornar a Porto Alegre, Miguel recebeu uma ligação de sua mãe. Luísa raramente ligava durante o dia,
preferindo mensagens de texto devido à rotina intensa no hospital. Sua voz soava emocionada. Filho, você não vai acreditar. O hospital acabou de aprovar um projeto piloto baseado no seu método de diagnóstico. Vamos adaptar a abordagem para treinamento de residentes em medicina diagnóstica. A notícia pegou Miguel de surpresa. Embora tivesse conversado informalmente com a mãe sobre as possíveis aplicações do método em medicina, não esperava que a ideia ganhasse tração tão rapidamente. Como isso aconteceu? Perguntou genuinamente curioso. O diretor clínico leu a reportagem sobre você no jornal, explicou Luísa. Ele me chamou esta manhã e disse que estava acompanhando sua trajetória há anos. Aparentemente, o filho dele participou do programa no ano passado e teve uma transformação incrível. Ele quer implementar algo semelhante para residentes que estão aprendendo a ouvir pacientes e interpretar sintomas. Miguel sorriu, maravilhado com como as conexões se formavam de maneiras inesperadas, como um pequeno ato podia gerar consequências que se estendiam muito além do momento inicial. Ao retornar para Porto Alegre, foi recebido no aeroporto por seus pais e por Júlio. No caminho para casa, compartilhou as experiências do congresso e discutiu os próximos passos para o programa educacional que estavam desenvolvendo. É incrível como tudo começou com um carro quebrado, comentou Júlio, que agora, aos 15 anos, era um dos instrutores juniores mais talentosos do programa. Imagina se aquela mangueira nunca tivesse rachado. A observação provocou um momento de reflexão silenciosa no carro. Todos ali compreendiam como pequenos eventos podiam mudar completamente o curso de vidas inteiras. Acho que teria acontecido de outro jeito, respondeu Miguel finalmente. Talvez não com uma Lamborghini, talvez não tão dramaticamente, mas de alguma forma. Porque o importante não foi o carro, nem mesmo o diagnóstico em si. Foi o momento em que pessoas diferentes decidiram realmente se escutar. Roberto, dirigindo, olhou brevemente para o filho pelo retrovisor, com aquele orgulho silencioso que não precisava de palavras. Luísa apertou a mão de Miguel, comunicando amor e apoio incondicional. Naquela noite, antes de dormir, Miguel abriu uma gaveta de sua escrivaninha e retirou um caderno velho e desgastado, o mesmo que usava naquele dia na oficina 7 anos atrás. As páginas estavam preenchidas com diagramas desenhados à mão, anotações técnicas escritas com letra infantil, observações sobre sons e comportamentos de motores. Folheou até encontrar a anotação daquele dia. Possível entrada falsa de ar, respiro ou PCV. Sorriu para si mesmo, lembrando-se do menino que era, curioso, observador, silencioso, mas atento a tudo. Aquele menino ainda vivia dentro dele, ainda observava o mundo com os mesmos olhos atentos, ainda encontrava padrões onde outros viam apenas caos. A diferença é que agora sua voz era ouvida, seu talento reconhecido, seu potencial cultivado. E, mais importante, agora ele ajudava a garantir que outras vozes também fossem ouvidas, que outros talentos fossem reconhecidos, que outros potenciais fossem cultivados. Fechando o caderno, Miguel refletiu sobre a jornada extraordinária que o trouxera até ali e sobre o caminho que ainda tinha pela frente. Em poucos meses, estaria na faculdade de medicina, iniciando um novo capítulo, mas carregando consigo as lições aprendidas na oficina, no instituto e em todos os lugares onde sua história havia criado novas possibilidades. A última coisa que viu antes de adormecer foi o estetoscópio mecânico que Ricardo lhe dera anos atrás. Pendurado cuidadosamente na parede ao lado de um estetoscópio médico, presente antecipado de sua mãe para a faculdade. Os dois instrumentos, lado a lado, simbolizavam perfeitamente a integração de mundos que definia sua vida. A precisão mecânica e a compaixão humana, a lógica dos sistemas e a imprevisibilidade das pessoas, o sussurro das máquinas e as histórias dos corações. Em um mundo que valoriza quem fala alto, talvez nossa maior riqueza esteja em quem sabe ouvir. As máquinas, as pessoas e os sussurros daqueles talentos que ainda esperam ser descobertos. Pois são essas vozes silenciosas que, quando finalmente ouvidas,
podem transformar não apenas uma oficina, mas sistemas inteiros, criando ondas de possibilidade que se estendem muito além do que podemos ver. Se essa história emocionou você, deixe seu gostei e compartilhe com alguém especial. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde nossas histórias chegam.